Só lembrando que essa aula eu vou encaminhar para os colegas de vocês, né, os representantes de sala, e eles irão, né, encaminhar essas aulas para vocês. Vocês deverão assistir a aula e depois eu vou encaminhar também algumas atividades que vocês deverão devolver para seus colegas. Muito bem. Então, nós temos aí, durante esse período chamado de República Velha, manifestações de diversos setores, né, que abalaram o poder aí do governo. Então, nós temos aqui, primeiro, esse movimento aqui chamado Movimento Operário. E o que foi o Movimento Operário? Esse movimento, na realidade, ele está ligado aos trabalhadores, né? Como vocês sabem, nós tivemos aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, um movimento muito forte, principalmente aqui nas fábricas, nessa região aqui da Vila Maria, tá bom? E também nós tivemos um movimento aqui no Brasil chamado de tenentistas. Eram os tenentes, né, liderados aí por um cara chamado Luiz Carlos Prestes, que acabou fazendo toda essa movimentação e ficou conhecido aí como movimento tenentista, em homenagem aos tenentes, né, que fazem parte aí do exército, tem uma patente elevada. Bom, então todos esses conflitos, né, todas essas manifestações, elas acabam eclodindo aí em uma coisa chamada de revolução, tá? É chamada de Revolução de 30. Por que 30? Porque, lembrando um pouquinho, né, que nós tivemos em 1929 a crise mundial, né, que foi a queda da Bolsa, e também chamado crack da Bolsa de Nova York, né? E, consequentemente, isso aí vai enfraquecer a economia mundial. E chega aqui no Brasil, assim, muito forte, muitos cafeicultores ficaram pobres nesse período. Tudo isso aí vai ajudando para transformar esse momento, né, em uma ebulição, em um movimento muito forte no Brasil de mudanças. E é nesse contexto que chega aí para a gente o Getúlio Vargas. Então, esse primeiro momento é chamado aí de Revolução de 30. Tá? Outra coisa importante é que a gente observa que a economia brasileira basicamente estava, né, baseada aí na produção de café. E aí a gente tem um grande problema quando você tem uma monocultura, né? Porque mono é um único produto basicamente aí para exportação. E quando esse produto ele sofre uma concorrência externa, no caso nosso aqui, a concorrência aí que nós tivemos, né, com o chá dos Estados Unidos, por exemplo, eles começaram a tomar o chá ao invés de comprar o nosso café. Porque café, na realidade, é sobremesa, né? Compra quem tem dinheiro. O cara que não tem dinheiro, ele vai, né, priorizar aí uma alimentação, né, básica e deixa o café de lado. É que o café popularizou muito e hoje é uma coisa muito comum. Mas na época, não. Né? Principalmente os norte-americanos fizeram a opção aí de tomar chá ao invés de tomar café. Consequentemente, a gente vai ter aí um problema sério nessa questão da exportação de café. E é lógico, se você tem um produto básico aí de exportação e ele sofre uma queda nas vendas externas, praticamente a economia desaba. Foi justamente isso que ocorreu, né? Muitas pessoas insatisfeitas, muitos ficaram pobres e assim por diante. Principalmente com essa queda aí, né? Essa crise também da Bolsa aí que abalou o mundo, né? E aí chegou no Brasil também através daquela, né, população mais rica, que eram os cafeicultores. Tá bom? Então, eles tentaram valorizar esse café aí artificialmente, mas vocês sabem, né, na economia precisa ter venda mesmo, não adianta tentar fazer a coisa artificialmente, como o Getúlio fez depois, que a gente vai ver, que ele acabou, né, mandando queimar o café para valorizar, mas essa política não deu certo, mas a gente vai ver logo adiante. Tá bom? Então, nós tivemos aqui, nesse momento,
um rompimento do pacto que existia anteriormente, que era chamado Pacto aí do Café com Leite. Ao invés de Minas Gerais indicar o candidato, que, né, teria que ser naquele momento aí o candidato de Minas Gerais, nós tivemos a indicação, né, do paulista Júlio Prestes para a sucessão do presidente Washington Luiz, que também é de São Paulo. Foi exatamente isso que gerou toda essa insatisfação e, consequentemente, né, com essa quebra desse pacto aí, que justamente vai ter todo esse conflito para acontecer essa coisa aí chamada revolução. Mas vocês não podem imaginar aí uma revolução como a gente teve lá, a Revolução Russa, né, que foi uma coisa totalmente, uma mudança total, a Revolução Francesa, né, que nós vimos no ano passado. Essa revolução, a gente brinca, chama ela de Revolução do Piniquim. Vou tomar minha água aqui, ok? Por que uma Revolução do Piniquim? Porque não, a gente, né, vulgarmente, a gente diz que não mudou basicamente nada porque você tem uma camada que sai, outra que entra, mas é chamado de farinha do mesmo saco. Ou seja, eles tinham basicamente aí os mesmos interesses e não teve aquela mudança que nós tivemos, por exemplo, na Revolução Francesa, que saiu a monarquia, né, e assumiu lá a burguesia. Não foi isso que aconteceu aqui no Brasil. Os cafeicultores, eles continuaram, né, com esse domínio, né, que a gente chama de oligarquia rural. Então, eles continuaram no poder, mesmo com a troca de governo posteriormente, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês essa figura. É importante, sempre que vocês terem aí uma imagem, analisar essa imagem, né? Como vocês estão vendo aí, a família do Getúlio Vargas e ele aí no centro, né? Como vocês podem ver, olha, essa vestimenta da época, as mulheres, né? O corte de cabelo, os vestidos. Então, vocês percebem que o Getúlio, ele já pertencia a uma elite, tá? Como vocês observam aqui na foto. Então, ele já vem de família de proprietário rural lá do Rio Grande do Sul. Ele era de São Borja, né? Aqui, olha que coisa interessante. Aqui que eles curtiam o lazer, né? Não tinha shopping, por exemplo, como a gente tem hoje, né? Aqui eles estão curtindo num sítio, olha, né? Uma rede aqui, ele curtindo aqui as pessoas, as meninas todas animadas, né? Então, é a família aqui da época. Isso aqui é uma família rica, família aí de agricultores, ok? Então, é uma galera típica aí do Sul, os familiares de Getúlio Vargas. Aqui no centro, o pai do Getúlio, né? Aqui são os irmãos, olha, dos dois lados, e o Getúlio está aqui no meio, era o mais baixinho. Mas aí ele vai desenvolver, quando ele assume o poder, ele desenvolve uma estratégia aí que a gente chama de marketing político, que é criar aqueles mega palcos. Então, quando ele vai discursar, né, cria aqueles palcos como a gente vai ver na Europa, que as pessoas faziam também lá na época do Hitler, do Mussolini e tudo mais. Qual é a ideia desse mega palco? É o cara ficar, né, superior aos demais. Mas vocês percebem ele aqui no meio, olha, era um cara baixinho, tá? E os irmãos, sim, mas ele era baixinho. Então, aqui a gente vai ter, nesse momento, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, eles formam aí a famosa Aliança Liberal, com candidatos, no caso, que vem lá do Sul, né, como eu falei, o Getúlio Vargas, que é lá de São Borja, do Sul, e João Pessoa, da Paraíba. Então, Getúlio, ele é candidato a presidente e João Pessoa, ele é vice, respectivamente. E nesse momento vocês perceberam que ocorreu um pacto, né? A gente saiu daquele
né, movimento que nós tivemos aí durante todo o período da República Velha, São Paulo e Minas Gerais, e passamos agora a ter esse pacto, né, Rio Grande do Sul, Nordeste, pega os dissidentes de São Paulo, de Minas, e aí eles vão formando um grupo dentro, né, desse processo político aí chamado de Aliança Liberal, né? Então, essa aliança ela recebe apoio de alguns tenentes, principalmente, né? Vocês sabem, os tenentes eles pertencem aí à classe média urbana, né? Urbana porque eles vivem na cidade, apesar da época as cidades serem menores, mas já tinha aí esse movimento dos, né, de uma galera de classe média, principalmente os tenentes, né, que pertenciam aí ao exército. Além de várias outras oligarquias dissidentes, né, são aqueles grupos que não estão satisfeitos com aquela política que nós tínhamos anteriormente, né, que é chamada política aí do café com leite. Consequentemente, eles vão apoiar essa aliança liberal, ok? Júlio Prestes vence as eleições, né? Essas eleições que foram vencidas aí pelo Prestes, na realidade, elas foram questionadas. É por isso que começa todo esse movimento aqui no Brasil, porque eles questionaram essa eleição aí do Júlio Prestes, né, onde eles falavam que realmente ocorreu uma fraude, e aí eles não aceitavam, né, essa eleição. Não sei se vocês lembram quando da eleição aí do Aécio e da Dilma, que o Aécio ficou questionando bastante tempo, né, a eleição da Dilma e não sei o quê. E é lógico, né, que nós não tivemos um grande movimento a favor do Aécio, por isso que foi esfriando. Mas se naquele momento o Aécio tivesse um apoio maciço, como o Getúlio teve aqui, consequentemente teria acontecido, né, uma questão mais difícil para Dilma na época. E ela acabou ficando, né, no governo. Mas o Júlio Prestes acabou não aguentando esse tranco aqui, porque o Getúlio ele conseguiu fazer esses pactos políticos aí com várias, né, figuras importantes do Brasil naquele momento. Então, aqui vocês observam, aqui embaixo, essa figura representando os protestos, né, que nós tivemos aí, principalmente em São Paulo, com o resultado das urnas, né, que toma conta de todo o país. Então, o Getúlio ele conseguiu movimentar essa questão, principalmente em relação à morte do vice dele, né, do João Pessoa, que foi morto por uma outra questão, né, segundo as más línguas, ele era um cara mulherengo e acabou, né, se engraçando com uma moçoila casada lá e depois o marido dela não gostou nada da brincadeira, né, e acabou matando ele, tá bom? Então não teve muito a ver, mas o Getúlio pegou esse fato, né, que ocorreu lá com João Pessoa e usou isso, né, bem articuladamente no Brasil para conseguir êxito e conseguir ter aí uma galera ao lado dele. Então foi assim que ocorreu. Então aqui nós temos essa figura que vocês devem, né, observar aqui, ó. Vou tirar essa minha foto por ela aqui embaixo. Então o João Pessoa ele é assassinado na Paraíba e por causa disso a gente vai ter toda a agitação. Vocês observam o Getúlio aqui, né, baixinho aqui no meio, olha. E aqui o João Pessoa e toda a galera que apoiava, né, ele nesse momento. Então aí o Getúlio também ele teve uma relação aí muito forte, né, com o exército e acabou tendo esse apoio. Consequentemente, ele vai se fortalecendo cada vez mais, né? E o exército acabou depondo aí o Washington Luiz, antes mesmo da posse, né, de Júlio Prestes. Então, o Washington Luiz iria sair, quem ganhou foi o Júlio Prestes e, consequentemente, ia passar o poder. Mas, mesmo antes de terminar o mandato de Washington Luiz, né, como vocês sabem, aqui na região nós temos uma avenida muito famosa em homenagem a esse presidente aí que nós tivemos, né? E aí, nesse momento, o que vai acontecer?
a presidência, ela fica, né, se depõe Washington Luiz, consequentemente, tinha que pôr alguém no poder. E, consequentemente, colocaram aí o Getúlio Vargas, que era o chefe de todo esse movimento. Tá bom? Aqui a gente tem a figura do Getúlio, ainda muito jovem, né? Depois de 15 anos ele estava totalmente acabado, né? Porque o poder, querendo ou não, principalmente tenso como ele teve, o cara vai envelhecendo, que é uma coisa normal. Mas aí ele está muito jovem aí com a faixa de presidente. Muito bem. Então, tem uma frase aqui importante que a gente precisa analisar do Antônio Carlos, né, de Andrada, presidente de Minas Gerais. Você deve achar estranho, nossa, professor, por que presidente de Minas? Porque na época os estados, né, não eram chamados de governadores, eram chamados de presidente. Por isso que existia aí uma descentralização desse poder, porque os governantes dos estados tinham status de presidente e, consequentemente, isso aí vai dar, né, bastante status para eles e uma descentralização do poder no Brasil. E aí, qual foi a grande sacada, né, do Antônio Carlos de Andrada? Façamos a revolução antes que o povo faça. Olha só essa frase, pessoal. É uma frase extremamente forte. Ou seja, por isso que eu falei para vocês lá atrás que a gente, né, trocou 6 por meia dúzia, porque essa galera que está entrando, na realidade, não vai mudar muito a elite brasileira. Tá? Só vai sair uma parte dessa elite, vai entrar outra, mas as pessoas vão continuar nos seus devidos lugares e eles acabam usando essa galera, principalmente aí os menos favorecidos, como massa de manobra, como sempre fez. Mesmo porque o Getúlio, ele se tornou aí um governo populista, né? Como a gente vai ver logo em seguida aqui embaixo, tá bom? Mas aí está aqui para vocês, nós temos aí 3 períodos. O primeiro período é chamado de governo provisório, de 30 a 34. Essa palavra no Brasil é muito complicada, porque os caras chegam alegando que vão ficar provisoriamente, como nós tivemos lá na República, né? O primeiro presidente alegando também que foi provisório e acabou tendo aquele problema que a gente viu anteriormente. Mas aqui o Getúlio, ele entra com essa ideia de provisório, que ele disse que iria ter uma constituição logo em seguida e a coisa foi rolando e a gente vai ver aí os fatos. Depois, nós temos aqui o governo constitucional, né, que é baseado em uma constituição que ocorreu em 1934 e vai até 1937. E depois, o terceiro período, né, que a gente tem aqui, que vai de 37 a 45. Então, vocês perceberam que nós temos aí, durante 15 anos, o governo de Getúlio Vargas. E olha o cara que entrou para governar provisoriamente, né? Então, ele vai perpetuar aí durante todo esse tempo. Então, o governo populista, eu coloquei esse trechinho aqui embaixo para vocês, só para vocês terem uma ideia que a situação não só foi no Brasil. Olha só. Né? É um fenômeno típico da América Latina, inclusive em outros países. Né? Nós temos aí, na Argentina, nós tivemos o Perón, em Portugal nós tivemos aí o Salazar, né? Que ficou durante muito tempo, né? E outros lugares da Europa e outros lugares do mundo. É um fenômeno que está ocorrendo, né? Em vários lugares, porque as pessoas, né? Aí estavam representando os anseios populares, né? Pelo menos na teoria. É lógico que, né, necessariamente na prática isso não vai ocorrer como a gente, né, vai ver aqui no Brasil, né? Mas de qualquer forma, quando o Getúlio assume, ele vai fazer aí algumas mudanças, né? Principalmente na parte de intervenção dos estados. E o que é isso? O que é uma intervenção? É você, eu não sei se vocês lembram recentemente, quando, né, nós tivemos uma intervenção no Rio de Janeiro. É aquilo que vocês viram, né? Foi para lá um general e o general comandava, ele montou lá um aparato, um quartel, né, que é chamado de quartel-general, e praticamente quem estava governando naquele momento, né, principalmente trabalhando com a questão
da segurança era esse general. Isso é uma intervenção. Só que essa intervenção aqui do Getúlio, ela é diferente, porque ele vai colocar definitivamente lá pessoas da sua confiança para governar esses estados. Qual é a ideia que o Getúlio tem? É justamente quebrar, nesse momento, o poder que existia lá dos presidentes, né? Os presidentes, como vocês viram, eu coloquei lá o presidente de Minas Gerais, né? Só para vocês terem uma ideia. Como o Getúlio também já tinha sido presidente lá do Rio Grande do Sul, que hoje seria um governador. Quando ele faz essa intervenção, ele vai centralizar o poder em sua mão, tá? Em suas mãos. Essa é a grande sacada, porque ele vai ter aí em todo o Brasil pessoas de sua confiança. Aqui em São Paulo ele colocou um pernambucano para governar, por isso que os paulistas ficaram, né, muito bravos e partiram para uma revolução chamada Revolução Constitucionalista, que a gente vai ver logo em seguida, né? Então ele vai também desenvolver aí um nacionalismo econômico, que a gente vai ver que isso aí foi muito forte, né, durante o governo dele e, consequentemente, através desse nacionalismo econômico, ele vai fazer a manipulação das massas. E o que é a manipulação das massas, né? Quando ele faz um discurso, né, para essas pessoas, né, para né, essas multidões, né, que acompanhavam, tanto é que ele vai ter aí um apelido chamado GG, Pai dos Pobres. Isso é muito forte, né, para um governante. Então ele falava: não faça porque eu vou fazer por você. Então eu sou o paizão aqui, sou eu que comando, né? Então pode deixar que eu vou resolver essas questões aí. E isso ficou marcado aí pelo seu governo, né? Muito forte, tá bom? Então esse período provisório a gente vai ter aqui, ó. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, decretos, leis. O que é? O que é um decreto? É quando o presidente ele, né, faz a lei, ele pede para os juristas elaborar as leis e ele vai implantar essas leis aí no país. Isso é um decreto, chamado decreto-lei, tá? Que é parte do executivo. Como vocês sabem, nós temos aí os três poderes: executivo, legislativo e judiciário, né? O presidente representa o executivo, é aquele cara que executa as leis que são elaboradas lá pelo legislativo, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Então nós vamos ter aí, né, como eu falei anteriormente, essa nomeação desses interventores que vão governar, né, os estados brasileiros em nome aí do Getúlio Vargas. Então, nesse momento, ele precisa também do apoio dos sindicatos. E ele vai atrelar esses sindicatos ao governo. Ele vai começar, né, pedir para cobrar, lógico, né, o Ministério, o imposto sindical. Era descontado do trabalhador, mas esse imposto ia para o Ministério do Trabalho. Depois, o ministro devolvia para esses sindicatos, mas quando ele faz esse movimento, ele fica com essas pessoas, com esses representantes, né, desses trabalhadores em suas mãos, porque ele tem essa devolutiva, né, que ele faz aí para os sindicalistas, né? Consequentemente, a gente vai ter esse pacto aí. Depois ele vai criar aí o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, tá? Aí entra uma figura, eu não sei se vocês lembram, nós tivemos um presidente no Brasil chamado Fernando Collor de Mello. Olha, já aparecendo aqui, e ele, a família do Fernando Collor de Mello veio lá do Sul. Olha aqui o Lindolfo Collor de Mello, né, que era avô de Fernando Collor de Mello, né, que assumiu um cargo aí importante, né, durante esse governo do Getúlio Vargas. Principalmente esse ministério aí, olha, Indústria e Comércio, onde ele vai agregar, por isso que eu falei para vocês que ele vai trabalhando de uma forma assim muito sutil para agregar né, os apoios aí dessas camadas. Então ele já tinha lá da classe média, né, do exército, liderado lá pelos tenentes. Agora ele vai ter o Lindolfo Collor, que vai trazer o pessoal da indústria. E aqui, nesse momento, ele vai trazer também os trabalhadores através do sindicato. Então, ele vai agregando essas forças, né, que ele precisa aí.
Ele era um cara muito articulado, né, nessa parte aí. E para isso, o que ele vai fazer? Ele começa a organizar o trabalho no Brasil, porque anteriormente era tudo muito solto, cada dono né, de fazenda, né, cada proprietário, né, que a gente chama de oligarquia aí, que eram os fazendeiros, cada um paga o que bem entende, não existia uma legislação para organizar, né, a vida desses trabalhadores, e ele vai sacando isso, ele começa a criar essas leis trabalhistas e, consequentemente, ele vai ter os trabalhadores aí ao seu lado, né? Antes, o trabalho girava até em torno de 12, 15 horas, né? Era um negócio muito complicado, ele vai restringir isso aí para 8 horas diárias de trabalho. Ele vai estabelecer um salário mínimo, porque também cada um pagava quanto bem entendia. Ele vai criar aposentadoria, o que você deve falar, nossa, professor, aposentadoria, os caras não se aposentavam. Não existia regulamentação para isso. Então, ele saca e vai criar essas aposentadorias. Férias, nossa, não tinha férias. Não, não tinha. Os proprietários davam, né, os dias que eles entendiam, mas não tinha nada regulamentado. Consequentemente, ele vai criar aí uma certa estabilidade para esses trabalhadores. Por isso, o apelido lá que eu falei para vocês, né? Chega um momento que ele vai ter essa marca aí chamada GG Pai dos Pobres, né? Que era o Getúlio Vargas. Então, ele vai costurando todos os lados para poder, né, implantar a sua ditadura posterior, que ele já está com uma ditadura aqui, na realidade, né? Quando ele fecha o Congresso e coloca nos estados aí os interventores, é uma ditadura, né? Ele está implantando aí. Então, esses interventores, eles vão trabalhar aí, né, nos estados, é o que a gente chama aqui ouvidos né, e olhos do rei. Ou seja, se o cara é seu amigo, ou uma pessoa indicada por um político próximo a ele, consequentemente, ele vai governar para favorecer esse governante que colocou ele lá, né? Olhos e ouvidos do rei. Tudo que ocorre naquele estado, qualquer movimento que tinha contra o Getúlio, consequentemente, né, esses interventores governantes agora, eles vão abafar os movimentos, porque eles não queriam, né, que ocorresse aí, né, pressão contra Getúlio Vargas, mesmo porque foi Getúlio que indicou eles, né, como governantes. É uma grande sacada que ele tem aí para poder segurar o máximo que ele pode, né, o poder aí em suas mãos, tá bom? Então, outra coisa importante é a promulgação das leis, né? Que a gente vai ter aí, as leis trabalhistas, criação da justiça do trabalho, que não existia anteriormente. Então, quando tinha qualquer processo contra aí, os patrões, normalmente eles ganhavam, porque esses trabalhadores não tinham uma organização sindical, então ele vai criando aí, né, mecanismos para também favorecer. Então, se você fizer uma entrevista com alguém que viveu na época do Getúlio, você vai ter as pessoas, muitos falando muito bem e outras falando muito mal. Então, foi um cara que, né, foi extremamente polêmico aí durante todo o seu período de governo. Esse primeiro período que foi de 15 anos, depois ele retorna, que a gente vai ter um outro momento aí para discutir essa questão, tá bom? Então ele vai aí também fazer o controle do câmbio, tá? Que é aquela questão que a gente tem quando você exporta, quando você importa, quando você mexe em todo esse movimento econômico brasileiro, né, nessa relação exportação-importação, não existia uma organização mais adequada. Ele vai mexer nisso aí para poder ajustar de acordo com as suas necessidades, né, também. Então, vocês percebem que ele vai mexendo em tudo para adequar esse governo aí, nesse momento, e deixar tudo em suas mãos. Aí, é uma coisa interessante que ele também vai tentar
trabalhar com a questão eleitoral. Então, ele vai criar aí, vai fazer a publicação do Código Eleitoral, instituindo o voto secreto e o voto feminino. Foi um ganho fantástico, né? Porque antes era tudo muito bagunçado essa parte. Não tinha um documento, né? No caso aqui, o código é um documento que é elaborado para estabelecer regras, né? Como é que iria funcionar. O negócio era tão absurdo, para vocês terem uma ideia, existia o famoso voto de cabresto, né? Então, a pessoa ia lá, o voto era aberto, né? Os proprietários que indicavam lá os seus representantes, por sua vez, eles tinham lá as pessoas que trabalhavam para eles. Então, a ideia do voto de cabresto qual é? Você pegar o cara e ir até lá na urna, como tinha um livro, o sujeito precisava chegar lá, né, e declarar aquele voto. Consequentemente, esses fazendeiros eles acabavam dominando de uma forma mais tranquila. Aí, e a partir desse momento, ele vai ter o voto secreto, que vai ficar uma coisa mais, né, assim, mais justa para todos. Então, o cara não precisa declarar o voto. Apesar que continuou e continua até hoje, vocês sabem, principalmente nas cidades pequenas, a compra de voto, ainda essa relação meio promíscua da questão do voto de cabresto e assim por diante. Mas melhorou muito, né, com esse código que ele criou aí, chamado Código Eleitoral. E vai instituir, nesse momento, também o voto feminino, que as mulheres não votavam. Então, é um negócio muito louco, né? Teve uma época no Brasil que as pessoas, né, tinha uma relação que votava 10% da população. O negócio, a representação era muito pequena. E ele não, ele vai tentar trazer. Só quando ele estabelece, né, sabiamente, ele cria esse código, ele vai trazer essa galera aqui, né, ficou favorecida, pelo menos ter aí condições de votar, no caso as mulheres. Então, ele vai trazendo toda essa galera aí para o seu lado. E aí tem um negócio complicado. Como eu falei para vocês, como o café brasileiro começou a sofrer externamente e com a crise, os grandes importadores não tinham mais dinheiro para comprar o café, consequentemente esse café vai entrar em crise aqui no Brasil. E aí ele entra nesse processo de queima do café. Queimar mesmo, colocar lá milhões de toneladas de sacas e mandar por fogo. Qual é a ideia disso? Né? Aparentemente é uma coisa legal, né? Se falar. Então você tem uma produção muito alta para o cafeicultor não ter prejuízo, porque esses cafeicultores que apoiavam ele, né? Você vai lá, pega o café desse cara, o governo compra o café, manda queimar, consequentemente você vai ter uma valorização e o preço do café vai ficar melhor. A ideia é essa. Porém, o que aconteceu? À medida que o governo compra esse café, os produtores vão produzindo cada vez mais. Então, foi uma coisa extremamente complicada aí e acabou não dando certo, né? Então, a proibição, a gente vai ter esse momento aqui, né, essa queima de café, foi um negócio muito complicado que ocorreu, tá bom? Depois, a gente vai ter aqui a criação do Departamento Nacional do Café e o Instituto do Açúcar e do Álcool. Então, vocês percebem que já tem algumas coisas aqui mais próximas de vocês, mais conhecidas, né? O açúcar, né, que as pessoas compram, esse café, que era importante, né, e continua sendo importante até hoje. É lógico que a exportação hoje, ela não é, né, como existia anteriormente, a monocultura, basicamente o café, hoje está diversificado, né? Então, a gente pode dizer que hoje a gente tem a policultura, né, que são vários produtos de exportação. Mas esses dois produtos aqui, o açúcar e o álcool, vocês sabem que hoje são extremamente importantes aí, né, para a exportação também, principalmente o álcool, né, que as pessoas utilizam aí, né, o famoso etanol, que é exportado para vários países, bastante para a China. Isso é importante para a economia brasileira. Então, outra coisa, olha só, ele vai modificando todo o processo, né? O famoso Código de Minas e das Águas. Nossa, professor, o que é isso? O que é esse código?
é que antes também não existia uma regulamentação em relação às águas que nós tínhamos, a parte, né, hidra aí. Então, o Getúlio, o que ele vai fazer? Ele vai trazer, né, uma junta aí de conhecedores, chamados de juristas, e eles vão criar um código. Esses especialistas são liderados por um cara chamado Valadão, que é um especialista, né, nessa parte, né, da justiça e conhecer as leis, e eles vão criar para regulamentar tudo que a gente tem aí no solo, nas águas, os rios, as represas, lagoas e assim por diante. Então, a partir desse momento, com essa criação do código, né, isso vai ser regulamentado e, consequentemente, vai ter aí a nacionalização. O que é nacionalização? Quando vai pertencer tudo ao Estado. Então, se você quiser montar uma hidrelétrica, você precisa fazer uma consulta, precisa elaborar um projeto, tem que apresentar esse projeto lá para os órgãos competentes, se for federal, para o federal, se for no município, para o município, se for do estado, para o estado. E aí passa por uma avaliação e só depois é que vai ter aí autorização para você fazer alguma mudança ou criar alguma coisa ali naquele rio. Antes não, antes as pessoas iam lá e faziam o que bem entendiam. Então, uma coisa extremamente complexa, tá bom? E ele vai regulamentando tudo. Por isso que eu falei para vocês que muitas pessoas falam que ele foi uma pessoa extremamente importante, né, que deu um up aí no Brasil, regulamentou muitas coisas, a gente vai ter a implementação aí da indústria, mas a gente vai ver um pouquinho para frente isso aí, tá bom? Como o tema é muito extenso, eu vou dividir isso aqui em duas partes. Então, depois a gente vai ter uma aula para complementar. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Então, continuando ainda com esse governo provisório, aí ele vai sofrer uma pressão muito forte, principalmente aqui de São Paulo, né, que foi a Revolução Constitucionalista de São Paulo, em 1932. Essa revolução vai gerar um nome bacana aí, né, que uma data importante para a gente aí, que é 9 de julho, o período dessa revolta aqui em São Paulo. Alguns falam, né, uma revolução e tal, mas não é uma coisa assim tão importante como a gente viu lá, que eu falei para vocês, das revoluções, principalmente russa, francesa, industrial e assim por diante. É uma coisa mais tranquila, porque os paulistas, eles são meio bairristas, entendeu? Quando eles sacaram que tinha um interventor aqui de Pernambuco, os caras ficaram enlouquecidos e queriam mudar isso de qualquer forma. E a gente tinha uma oligarquia cafeira aqui, olha, que era muito forte. Então, quando você tem uma galera que comanda, que tem poder econômico, consequentemente, eles querem também o poder político. Essa é a questão que a gente tem aí. Tá legal? Então, essa revolução constitucionalista, eles vão reivindicar principalmente uma constituição, tá? Por isso que o nome está falando lá, constitucionalista, porque eles... olha só, o Getúlio entrou e fechou o Congresso, né, colocou interventores nos estados, se tornou um ditador, os caras falaram, não, vamos para cima agora para a gente poder ter uma Constituição brasileira. Tá? Então, essa luta deles foi, né, basicamente, o carro forte era uma nova Constituição, para organizar e ter uma coisa mais transparente. É isso que vai acontecer aqui em São Paulo. Tá? Então, a gente vai ter aqui, olha, uma união, né, do PRP, que era o partido político, aqui, né, Partido Republicano Paulista, o Partido Democrático, eles se unem e formam aí uma frente única, né, que é chamada Frente Única Paulista, né, que vão elaborar essas manifestações aí para poder, né, angariar a colaboração dos outros. E aqui entra a Guanabara, né, que era Rio de Janeiro, né? Lá também existiam pessoas insatisfeitas. Nós vamos ter aí Minas Gerais, pega os insatisfeitos lá de Minas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Então, toda essa galera aí, né, vai fazer esse movimento contra o Getúlio, porque perceberam que a situação estava complexa, eles não podiam,
deixar barato isso aí, vão partir para a briga mesmo. E quem liderou tudo isso é um cara chamado aí Borges de Medeiros, né? Que vai liderar essa manifestação. Aqui em São Paulo, nós tivemos alguns jovens, lógico, assim como vocês, os jovens foram sempre muito importantes nesses movimentos, né, de mudança. E justamente, como eles são mais agressivos, vão para cima, não tem tanto medo, esses jovens foram mortos. Isso aí vai gerar uma comoção muito forte, né? Tanto é que esse movimento ficou conhecido aí como MMDC, que é em homenagem aos jovens, né, que fizeram essa manifestação, tá bom? É o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que são os rapazes que estavam à frente ali do movimento que foram assassinados. Mas ficou aí, né, toda essa movimentação, né, que eles fizeram e, consequentemente, esse movimento foi muito importante para ter essa pressão em cima do Getúlio, para ele pedir para fazer, né? Posteriormente, a gente vai ter aí uma nova Constituição, tá? É lógico, como ele tinha, como eu falei para vocês, que ele colocou aí os interventores, né, nos estados, ele tinha todo um aparato ao seu lado. Os paulistas, né, que estavam na frente, e os demais insatisfeitos que estavam nesse movimento acabaram perdendo, e o Getúlio Vargas, né, foi o grande vencedor nesse momento, tá? Mas de qualquer forma, ele não foi bobo nem nada, ele sabia que não iria perdurar por muito tempo, ele não aguentaria a pressão, e nesse momento ele vai convocar uma Assembleia Constituinte. Professor, o que é uma Assembleia Constituinte? É quando você tem os representantes aí do Legislativo que se reúnem para discutir as leis e elaborar uma Constituição. Então, o período de elaboração é chamado de Constituinte. Após essa elaboração, que fica pronto o livro, aí sim a gente tem a Constituição, que é o conjunto de leis que regem o país, tá? Com os códigos, artigos e tudo mais, alíneas, né? Como um documento que vocês provavelmente já viram por aí, tá bom? Então, foi dessa forma que a gente vai ter aí esse primeiro embate do Getúlio com os paulistas aqui, e ele não aguentando, mesmo conseguindo vencer, percebeu que a pressão iria continuar, e aí convocou uma Assembleia Constituinte. Aqui a gente tem essa imagem, né, para vocês terem uma ideia, que eram os paulistas às armas. Então, eles colocavam sempre aí um jovem, né, tocando uma corneta e tal, para fazer a movimentação. Embaixo aí que a gente tem os rapazes que fizeram isso, que foi o Martins, o Miragaia, Drauzio e Camargo. Por isso, o símbolo, né, desse movimento é chamado aí de MMDC, ok? Bom, qual o objetivo de uma Constituição? O objetivo, né, como vocês sabem, é organizar o Estado. Então, tudo que você vai fazer, né, está estabelecido ali em leis. Então, como é que funciona isso? Nós temos a Constituição Federal, onde tem as leis que regem o Brasil. Temos a Constituição Estadual, as leis que regem o Estado. No município não é chamado de Constituição, mas também existem as leis, né? Que nós temos aí, né, chamada Lei Orgânica do Município, também elaborada, né, essas leis são elaboradas aí pelos vereadores. As leis dos estados, né, a Constituição Estadual, essas leis são elaboradas pelos deputados estaduais. E na federação, no caso da Constituição Federal, a gente tem a elaboração, e no caso, pelos deputados federais e os senadores. Então, vocês percebem que o Legislativo Federal ele é bifurcado. Então, primeiro passa pela Câmara dos Deputados, depois vem para o Senado, né, dar o seu aval e aí concretizar essa lei, tá? Então, o objetivo de uma Constituição é justamente você regulamentar, né, todas as regras que a gente tem
né, aí no país, tá bom? Então, o resultado aí, nesse momento, a gente tem a vitória dos militares, né, a convocação das eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que ocorre aí em 1933. Então, vocês observam, ele assume aí em 1930, 1931, 32, ele está elaborando aqueles códigos, organizando os estados, colocou lá os interventores, seus representantes, e agora ele vai partir para um novo momento, né? Essa convocação da Assembleia Constituinte, que é o momento de elaborar essas leis, para poder, né, em seguida, a gente ter aí o período constitucional. Esse período constitucional, né, que vai de 1934 até 1937. Então, olha só que importância, né? A gente saiu de um período ditatorial, no caso, esse primeiro período aí, 1930, 32, né? E 33, e agora em 1934 a gente entra, né, com uma situação totalmente diferente. Por quê? Nós agora temos uma Constituição Federal, que foi elaborada lá pelaquela Assembleia, que é chamada Assembleia Constituinte. Ok? Então, eu queria só dar uma paradinha com vocês aqui, porque nós temos aqui vários outros slides que eu vou continuar na próxima aula. E aqui só foi um aperitivo aqui da época do Vargas, para vocês terem uma ideia de como a gente vai trabalhar aí durante esse período, tá bom? Na próxima aula eu vou começar aqui de 1934, e aí a gente vai fazer até 1937, e posteriormente nós temos o último, né, período dele, que é de 37 a 45, mas isso aí a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Eu vou ficando por aqui com vocês, e muito obrigado pela atenção. Depois eu vou encaminhar para vocês os exercícios, para vocês, né, responderem direitinho, e aí as dúvidas vocês podem passar aí para os colegas de vocês, e a gente vai, né, trabalhando aí da melhor forma para poder vencer esse momento tão tenso, né, dessa pandemia aí mundial. Ok? Então, um abraço a todos e